Ó, você não precisa dizer sim pra tudo. Vocês têm essa dificuldade aí em dizer não? Vocês costumam dizer sim pra tudo que as pessoas pedem? Pra todo mundo? Essa é uma das maiores causas da destruição da produtividade de alguém. Sabiam disso? É verdade. É verdade. Muita gente tem dificuldade em lidar com isso. É o famoso dizer não. Dizer não para alguém é doloroso, dói, é difícil, não é fácil. Eu posso falar isso para vocês porque eu tive muita dificuldade em dizer não. Ainda tenho, mas hoje eu já consegui ressignificar. Eu vou falar isso para vocês aqui, como fazer isso, tá? Mas eu quero dar até um exemplo para vocês. Eu já contei aqui para vocês, algumas pessoas sabem, eu trabalhei 4 anos, meus últimos 4 anos, antes de fazer a minha transição de carreira, eu trabalhei na Prefeitura Municipal aqui de Muriaé, era assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e trabalhei, gente, com muitos projetos, né? Quem trabalha ou já trabalhou em gestão pública sabe exatamente do que eu tô falando. É uma infinidade de coisas, de assuntos diferenciados, né? E todo dia vai brotando, é como se fosse assim... Não acaba. E o que acontecia? Quando eu entrei ali, era algo novo pra mim, né? Era tudo muito novo, as pessoas eram novas, o trabalho era novo, muitos projetos começando. E o que eu comecei a fazer? Comecei a dizer sim pra tudo que aparecia, né? As pessoas chegavam, nossa, Cíntia, você é muito boa com planilha, em organização e planejamento. Você consegue fazer isso aqui pra gente? Consigo, daqui que eu faço. A pessoa queria agradar todo mundo, quem nunca? Quem nunca fez isso? Quem nunca se viu nessa situação querendo agradar os outros? Se alguém aqui não tem esse hábito, né? Ah, não, eu não sou assim não, Cíntia. Ó, eu de boa, eu consigo falar não de boa para as pessoas, não fico pegando um monte de coisa. Me conta aqui, porque eu quero até saber isso, porque, olha, pra mim isso era muito difícil, tá? E aí o que começou a fazer? Chegava, né? Ah, você pode fazer essa planilha pra mim? Posso? E ela pegava e fazia. Cíntia, eu tenho um relatório tal e tal, tal. Você é boa nisso, né? Em desenvolver esses relatórios? Você pode fazer? Posso. Ah, Cíntia, eu tenho um conselho tal, queria que você participasse. Você é boa pra falar, não sei o quê. Não participo. Ah, vai ter um evento tal e a pessoa que tá coordenando precisa de uma pessoa junto com ela pra ajudar a liderar a equipe. Você é boa nisso, você vai lá? Vou. Gente, eu falava sim pra tudo. Sabe o que isso ocasionou na minha vida? Em meados do 2º ano, né, que eu estava na prefeitura, eu tive crises de ansiedade intensas, fortíssimas. Eu tive crise de pânico, síndrome do pânico, tive que tomar remédio, tá? Tive que começar a desacelerar porque eu não estava dando conta, eu estava sobrecarregada. Eu fiquei com muitas tarefas, porque eu dizia sim para tudo que chegava até mim. Você é boa nisso? Faço. Você é boa nisso? Faço. Você é boa que... Gente, que doideira. Eu fiquei muito sobrecarregada. Foi um período muito difícil na minha vida, tá? E por que isso acontecia? Porque eu não queria magoar as pessoas. E eu acabei me prejudicando por causa disso, pelo fato de não querer magoar ninguém. E engraçado, eu sempre tô falando aqui pra vocês também sobre valores, e foi quando eu descobri os meus valores de verdade. Eu tenho um valor muito forte, que é o valor da reputação. E nessa época, quando eu descobri esse valor da reputação, eu descobri, fez todo sentido pra mim, por que eu falava sim pra tudo. Porque eu achava que se eu falasse não, eu estaria, né, magoando alguém, a pessoa não ia gostar de mim, o que eles iriam pensar de mim, entende? Gente, isso era muito difícil pra mim, muito difícil. E eu confesso pra vocês que em algumas vezes ainda é. E só depois que eu comecei a usar uma técnicazinha, é que as coisas começaram a melhorar. E eu falo que tudo aquilo que a gente vai praticando e repetindo, a gente vai ficando melhor, vai ficando mais fácil, né? Vai se tornando fácil. E tem uma pergunta também que eu sempre me fiz, né? Comecei a me fazer, na verdade, que começou a fazer sentido na minha vida. Eu vou falar dela aqui também. Talvez isso que eu estou falando aqui pra vocês, dando meu exemplo, né? De que eu fazia tudo pra todo mundo e queria agradar todo mundo, possa estar acontecendo com você aí hoje. Ou já aconteceu em algum momento. Pode ser que você esteja se identificando aqui comigo agora. Porque também tem essa dificuldade em dizer não, para não gerar conflitos, né? Por não saber lidar com a pressão, com o mal-estar. Porque gera um mal-estar. Não é verdade? Gera um mal-estar na gente.
Você falar não para alguém, principalmente para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente ama. É difícil falar não. É difícil. E olha, eu converso com muitas pessoas que me falam assim, Cíntia, eu não consigo. Quando eu vi, eu já falei. E aí depois eu fico com aquela sensação assim, meu Deus, por que eu me sobrecarreguei fazendo isso para alguém se eu não podia? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas quando a gente começa a ter essa clareza também, quando a gente entende os nossos valores, começa tudo a fazer sentido, né? E é exatamente o que eu falei com vocês. E depois que eu comecei a entender isso tudo, as coisas realmente começaram a fazer sentido na minha vida. Mas vamos lá. Quando a gente entende que a gente não pode abraçar o mundo, que a gente precisa estabelecer prioridades na nossa vida, o primeiro passo é o primeiro passo para a gente conseguir atingir nossos objetivos. Primeira coisa, então, é entender que você não vai dar conta de abraçar o mundo, que você não vai conseguir fazer tudo para todo mundo, tá? E aí você começa a estabelecer algumas prioridades. Isso aí já é o primeiro passo para você conseguir realizar o que você quiser. E vamos começar já nessa semana. Vocês estão recebendo aí uma semana de presente. Com certeza, eu acredito, quem tá aqui, que tenha feito aí um planejamento ontem, ou no sábado, ou na sexta-feira, já planejando, já pensando em como vai ser sua semana. E pelo fato de pensar em como vai ser sua semana, quais foram as prioridades que você colocou? O que você quer atingir? O que você não vai dizer sim essa semana para o que chegar, porque não cabe na sua agenda? E quando a gente diz sim para tudo, a gente vira a agenda dos outros e não nossa. A gente não se prioriza. E aqui eu tô falando de prioridades. Prioridades dos seus objetivos, da sua vida, daquilo que você quer alcançar. Se você não abre espaço na sua agenda, porque a gente já tem milhões de tarefas de ocupação necessárias no nosso dia a dia, eu já falei sobre isso aqui. Semana passada eu trouxe, né, essas tarefas que são pagar contas, ir ao supermercado, cuidar da casa, cuidar dos filhos, levar filho para a escola, enfim, várias coisas que a gente tem todos os dias que faz parte da nossa rotina, são aquelas tarefas obrigatórias. E se além das tarefas obrigatórias você não colocar aquilo que é prioridade, que vai te fazer chegar nos seus objetivos, e aí você coloca, mas chega alguém, te pede alguma coisa e você, bom, tarefa obrigatória não tem como deixar de fazer, né? Mas essa aqui eu vou deixar para depois. Eu vou ajudar meu amigo, eu vou no médico com a minha amiga, vou fazer isso para minha mãe, Quando você virou a agenda dos outros. E você não priorizou aquilo que era importante para você. E sabe quando que você vai conseguir chegar nos seus objetivos? Me desculpa. Nunca. Nunca, porque isso vai virar um ciclo vicioso na sua vida. Então a gente tem que dar os primeiros passos. E o primeiro passo aqui para você conseguir atingir seus objetivos é priorizar a você mesma. Ok? A Cíntia lá de trás tinha muito esse problema, gente. Nossa, e como ela tinha. Ela queria abraçar o mundo. A Cíntia lá de trás queria buscar a aprovação de todo mundo, queria ser bem-quista por todo mundo. Como a Elaine falou, quem nunca? Muitas pessoas são assim. No meu ciclo de amizade, a grande maioria é desse jeito. De 10 amigas, eu te falo que 9 são assim. Querem ser bem-quistas, né, pelas pessoas, não querem magoar as pessoas e acabam dizendo sim para tudo e para todos. Então, eu tinha muito esse problema. Imagina, né, alguém pensar mal de mim, alguém pensar, a Cíntia não me ajudou, a Cíntia não pôde fazer isso pra mim, tá vendo? Nem peço mais nada pra ela. E eu tinha esse padrão de comportamento, né, de querer satisfazer a necessidade das pessoas e nunca as minhas. Foi onde eu adoeci, foi onde eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque a gente não tem como. É a mesma coisa que você ficar colocando um monte de coisa dentro de uma mochila, pensa nisso. Você vai colocando um monte de coisa dentro de uma mochila. Quando você coloca ela nas costas, você já não aguenta carregar aquele peso. Não dá pra você andar. É muito pesado. Né? Todo mundo tem 24 horas no seu dia. E a questão, a escolha de fazer o que você vai fazer com as suas 24 horas é exatamente sua. E aí, eu não podia deixar de falar uma coisa aqui pra vocês. Produtividade está muito mais ligado, né, no que você vai fazer. Sim. Mas principalmente naquilo que você deixa de fazer, tá? Ela tá ligada ao que você vai fazer, mas no que você deixa também. Porque quanto mais tarefa você coloca na sua mochila, ela vai ficar
pesada. E você não vai conseguir caminhar. E é assim que acontece. Eu percebi, gente, na verdade, como eu disse de comportamento, eu percebi que eu vivia presa numa armadilha do ego, do meu ego. E todos nós temos, tá? Eu li um livro incrível e super indico aqui pra vocês, que chama O Ego é Seu Inimigo. E ali ele começou a fazer toda a diferença na minha vida também. A Pantera de Ventro falando, ó, vamos ao fato de, se eu vendo meu trabalho 8 horas por dia, não posso ter o capricho de dizer não aos pedidos. Sim, você não vai dizer não aos pedidos, né? De forma alguma. Mas você pode dizer não a outras coisas que chegam na sua vida que não fazem parte dos seus objetivos e que não são prioridades para você. Se você coloca, por exemplo, nessa semana, né, que você, olha, minha meta dessa semana é alcançar X números de vendas e você vai criar estratégias exatamente para correr atrás de vender isso. E aí começam a chegar coisas da sua família, coisas dos seus amigos, coisas, pedidos, né? Sem ser pedido de vendas aí, tá? E aí começam a chegar. Ah, você pode fazer isso pra mim? Você pode ir comigo resolver essa situação? Ah, você é bom em fazer planilha? Você pode fazer uma planilha do meu trabalho? Se não cabe na sua agenda, você tem que se priorizar sim. Porque senão você vai conseguir atingir suas metas da semana, das suas vendas, daquelas estratégias exatamente que você criou. Eu percebi então que ali aquilo era uma armadilha do ego pra mim. E tanto que eu fazia e eu queria que as pessoas gostassem de mim por aquilo que eu fazia, não pelo que eu era de verdade. Eu queria ter essa aprovação das pessoas, né? Ser benquista. E aí eu entendi que eu acabava tirando das pessoas também o poder delas tomarem as próprias rédeas da vida delas. Isso acontecia muito comigo no trabalho. Muitas das vezes as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ai, Cíntia, eu não tô conseguindo fazer isso, é boa nisso, faz pra mim. O que eu tinha que fazer? Não, eu vou te ensinar a fazer, você vai fazer, depois a gente confere, dá uma olhada, eu vejo pra você e vejo se tá certo ou se tá errado e eu te ajudo. Mas eu não vou fazer pra você, você tem que aprender. Eu não sabia fazer isso não, gente. Vocês são assim também? Eu não sabia fazer isso não. Eu ia lá e fazia pra pessoa. E o que eu tava também fazendo com essa minha amiga, com essa pessoa que fazia parte da minha equipe, com esse colaborador que fazia parte da minha equipe? Eu não tava deixando que ele tomasse as rédeas da própria vida dele, porque eu queria fazer, assumir as coisas pra ele. E eu vivi muito tempo, isso era uma armadilha do meu ego. Percebe? Bom, eu entendi isso, né? E aquela minha amiga, né, que acabava me pedindo um favor, eu sempre tava dizendo sim pra ela. E agora que vocês entenderam isso aí, que vocês precisam priorizar aquilo que realmente é importante na vida de vocês e parar de dizer sim pra tudo, porque isso não quer dizer que quando a gente diz sim e começa a fazer 1000 coisas e fica 24 horas do dia ocupado, que a gente é produtivo. Não é, e a cada dia eu vou mostrar isso pra vocês aqui, tá? Eu quero que todas as vezes vocês façam uma pergunta pra vocês, que foi uma pergunta fundamental que eu comecei a fazer pra mim, pra realmente ressignificar esse comportamento que eu tinha em dizer sim pra tudo. E a pergunta é a seguinte: o que eu vou ter que abrir mão se eu disser sim? Então, todas as vezes que alguém chegar pra você e te pedir pra fazer algo, que você olhar pro seu planejamento, pra sua agenda, pras suas metas, pros seus objetivos e falar assim, caramba, não cabe, não tem como, só se eu fizer de madrugada. E aí você prejudica seu sono, né? E aí, a pergunta é, o que você vai ter que abrir mão se você disser sim? O que eu vou ter que abrir mão se eu disser sim para esse pedido? Depois que eu comecei a fazer essa pergunta e que a resposta era não, né? Dependendo, a resposta era não. Era mais fácil dizer não. Dependendo da resposta, né, que você tiver. Se você tiver, não, pra mim tá tranquilo, eu quero ajudar essa pessoa, minha semana tá tranquila, eu já cumpri minhas metas, tá tudo bem. E olha, deixar claro pra vocês que isso aqui não é egoísmo não, tá, gente? Não é egoísmo quando a gente diz não pra algumas questões da nossa vida, pra alguns pedidos, pra algumas pessoas que chegam pra gente pedindo coisas. Você não tá sendo egoísta, não. Tira esse pensamento de vocês, tá? Então, ó, de acordo com essa resposta, né? O que eu vou ter que abrir mão se eu disser sim? Respondeu essa pergunta? Fica mais fácil
para você dizer não. Vai fazer todo sentido. E lembre-se que isso não é egoísmo, tá? Muitas pessoas hoje aí estão cheias de coisas para fazer, super atarefadas, sobrecarregadas, se sentindo perdidas, extremamente... eu ouvi até de uma pessoa outro dia falar assim, Cíntia, eu me sinto patinando no mesmo lugar. As tarefas não acabam. E a cada semana que passa, parece que vai acumulando e vai chegando mais, vai chegando mais. É um acúmulo. E aí, gente, é você entender realmente que as suas prioridades são suas. Suas metas são suas, seus objetivos são seus e de mais ninguém. Isso não é ser egoísta. Pelo contrário, eu sempre falo aqui também, quando a gente tá bem, a gente consegue fazer bem as pessoas que estão à nossa volta. Quando a minha vela tá acesa, eu consigo acender outras velas. Agora, se eu tô mal, sobrecarregado, cansado... Lembra que eu contei pra vocês a minha história? Que eu ficava, né, quando eu trabalhava na prefeitura, e no segundo ano, eu estava tão sobrecarregada de falar sim pra tudo, que eu tive crise, né, de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, porque eu não priorizava. E eu tava sendo egoísta com quem? Comigo. E eu tava prejudicando a quem? A mim. E aí eu tava fazendo mal a quem? As pessoas que estavam à minha volta, a minha família. Eu tava fazendo mal às pessoas que trabalhavam comigo. Porque eu vivia estressada, nervosa, emburrecida, né? Eu falo que a emburrecida é a burra e a aborrecida. Vivia assim. E dando patada nas pessoas. Por quê? Era aquela aceleração o dia inteiro, aquela doideira, tem um monte de coisa pra fazer. Gente, não dá. Não dá. Nós não somos máquinas. Somos seres humanos. E entender isso faz todo sentido. Ser produtivo não é você dizer sim pra tudo e fazer 1001 coisas não. Ser produtivo, na maioria das vezes, é você dizer não pra muitas coisas. Então, você tem que colocar, a primeira pessoa aí que você tem que colocar no topo é você. E eu era assim, gente. Eu era assim e acabava criando um problema pra mim. Isso voltava pra mim. E eu ficava com aquele acúmulo de trabalho, desgastada, estressada, cansada, emburrecida. Então, todas as vezes que precisar dizer não, se pergunte: o que eu vou ter que abrir mão se eu disser sim? Façam essa pergunta para a sua semana que se inicia agora. Essa semana também, na quinta-feira, a gente encerra mais um mês, o mês de setembro. A gente entra aí num outro mês, novos começos, novos recomeços. E o que você vai priorizar essa semana? Você? Tarefas dos outros? Ajudar as pessoas? E lembrando, não estou dizendo que você não pode ajudar ninguém. Estou dizendo que a primeira pessoa que você tem que colocar no topo é você mesmo. E fazer a pergunta: o que eu vou ter que abrir mão se eu disser sim? E se essa pergunta, dependendo da resposta, aí vai ficar mais fácil de você dizer não. Primeiro lugar, vocês. Vocês têm que estar no topo, tá? E todas as vezes que vocês tiverem dificuldade em dizer não, lembrem da pergunta: o que eu tenho que abrir mão se eu disser sim?